Hoje é o dia 11 de novembro, 11/11 de 2020. Nós estamos na nossa terceira aula de neuroarquitetura e psicologia ambiental, vendo mais exemplos, né? Como é que, efetivamente, com a arquitetura, com o urbanismo, a gente consegue... Ai, Francisco vai embora, não quer saber de neuroarquitetura, Francisco, vocês viram. As pesquisas vêm trazer provas de questões, muitas questões, que nós já tínhamos atentado do ponto de vista dos próprios estudos da arquitetura, de percepção ambiental. Sim. Agora a gente com neuroimagem, com uma série de elementos, a gente consegue quantificar, né, e realmente verificar qual a área do cérebro que está sendo ativada, qual o hormônio que está sendo ativado, né, e quais as repercussões. Todas as profissões vão interferir na vida do ser humano, né? Convém, é claro, sempre utilizar todos os métodos e os recursos de maneira a dar mais autonomia para o ser, dar mais segurança, mais qualidade de vida, mais saúde, né? Mas é possível utilizar tudo isso para fazer com que a gente consuma desenfreadamente? Sim, né? É a ética. Ou seja, eu vou utilizar esse recurso para fazer com que as pessoas tenham mais saúde, né? E não que elas se sintam carentes, oprimidas e enlouquecidas para consumir. O que ocorre? Hoje nós estamos numa fase da história humana que eu tenho para mim, e não é só a minha opinião, mas de outras pessoas também, que estamos fartos de manipulações, né? Estamos absolutamente fartos. Cada vez mais, até mesmo a publicidade e o marketing tendem a trazer questões que sejam da verdade do produto, né? Sim, só acredita em terra plana quem não teve aula de topografia. Adorei. Ai, meu Deus. Nossa, uma grande parcela da população quer imersão. Vai para o shopping, sim, para esquecer de outras coisas e consumir para esquecer. Isso é uma patologia. Como fazer, né? De maneira a que eu não engane ninguém. Claro que, se você vai para Las Vegas, o que você quer é Las Vegas, certo? Então, tem espaço para tudo. Que se eu sou contratada por um lojista para que eu faça uma ambiência da loja dele, dentro dos termos da neurociência, da neuroarquitetura, o objetivo dele é vender mais. Então, se eu ofereço um restaurante, né, que me abre o apetite, eu vou num restaurante para não comer? Então, sim, um restaurante vai ser bom se ele abrir o apetite das pessoas, né? Eu vou para a academia para dormir? Então, eu não vou ter uma decoração Aniane. Eu vou ter uma decoração academia, isso, malhação, e, sabe, estimulante. Né? Eu já vi muita academia com corzinha assim, azulzinho claro, detalhezinhos delicadinhos. Oi! Algo que em projeto é algo muito importante em paisagismo, tem que sentir, não é só a razão, né, que a gente vai utilizar, pelo contrário. As portas são de vidro, então eu tenho menos enclausuramento no quarto? Tenho. Eu não tenho um númerozinho pregado na porta, eu tenho desenhado no chão os números dos quartos. E dá segurança, né, muita,
muita segurança, né? Ou seja, em muitos casos, nós temos arquiteturas muito expressivas, muito maiores do que a nossa capacidade de entender um espaço muito grande, né? Quando é muito grande mesmo, e ele não é ortogonal, porque a ortogonalidade vai te dar mais direções, né? Ou te fixa, né? Em 4 direções possíveis, mas se você tem espaços curvos, você perde, né? A direção em muitos casos. E desse sentimento de insegurança vai aumentando o estresse, aumenta a adrenalina e desencadeia todo aquele mal-estar que a gente comentou nas primeiras aulas, né? Então, outra questão que o Safe Container né, vai trazer é a ocupação organizada, a territorialidade, a densidade, espaços de fuga, que a gente vai ver como os espaços chamados de quiet zones, zonas quietas, zona para você ficar na sua, sabe? No meio, por exemplo, no caso aqui de uma escola, né, ou um centro cultural, ou seja, você quer um cantinho para você, não é um cantinho absolutamente isolado, pode ser um cantinho no meio de todos, né? Então, esses nichos é algo que realmente está bombando bastante hoje em dia, né? Que é bem interessante. Que vocês observam que é um canto para você se jogar, né? Olha, é para você se jogar. Você vai subir sem sapato, né? E você vai ter lá algumas almofadas para você sair da postura sentado, mesa, né? Por quê? Porque uma das questões também que a gente foi descobrindo pela neurociência é que é altamente incômodo. O ser humano não foi feito para ficar parado, né? Então, ter posturas e posições diferentes dentro de um ambiente com um determinado mobiliário, isso é muito saudável. E o médico sempre me falou, olha, você não pode ficar 9 horas sentada na frente do AutoCAD. Não dá, né? Eu falo, doutor, como é que eu faço então, né? Porque essa é a minha vida. A gente pode fazer boa arquitetura com pouco dinheiro, né? A verdade é essa, porque nessa solução, né, o que eu estou gastando a mais, né? Eu não pus parede, não pus porta fechada, eu pus uma porta de correr de vidro, e tem um custo maior para isso, e o custo maior para uma boa comunicação visual, né? É muito pouco, né, gente? Se eu estou num ambiente enclausurado, que eu não tenho alternativas de fuga, eu tendo a ficar agressiva. Eu não, né? O ser humano. Por quê? Porque na impossibilidade da fuga, luta-se. E para a luta, o corpo se predispõe, né? A psique se predispõe a defender-se, né? E aí a agressividade. Precisamos de densidades adequadas, assim como precisamos de temperaturas adequadas. Não dá para você ter produtividade e esperar a produtividade de um operário num ambiente de trabalho no qual ele está acima de 50 graus. Trazer elementos familiares, e hoje a gente vai falar disso, da heurística, né? E como a memória, ela é um elemento fundamental para que a gente se sinta seguro, orientado, né? Acolhido num espaço. Confiança, né? Confiança é a base, né, gente, da economia, da política, de todas as relações sociais. Então, é fundamental que esse sentimento seja despertado sempre, né? Uma vez confiantes, nós, se estamos num shopping, vamos comprar, se estamos no restaurante, vamos comer,
Agora, se você não está confiante, não vai rolar as atividades para as quais as arquiteturas foram feitas. Imagens do Herzberger no Lições de Arquitetura, e que vai falar sobre a necessidade de fazermos gradações de acessos, gradações entre o mais público e o mais privado, porque na gradação eu preparo o meu usuário, né? Ou seja, eu não vou do mais público para o mais privado só passando por uma porta, não, né? Eu vou passar por espaços, né? E esses espaços podem até ter portas, mas são espaços que podem ser qualificados nem tão privado, nem tão público, né? Com graus de espaços coletivos diferenciados, né? Como, olha, eu tenho a rua, eu tenho um pátio que chega, uma calçada estendida que vai chegar nessa escola, eu tenho um hall descoberto. Entrando, eu tenho um hall coberto, né? E em cada sala de aula, eu tenho um hall de entrada. Dentro da sala de aula, que não é um quadrado, é um L, e é um L propositadamente, porque com um L eu tenho a possibilidade de ter dois espaços muito mais facilmente, e posso segmentar atividades, né, escolares diferenciadas, espaços para encontros de sol, que é algo que ele traz também, e que é muito interessante, espaços de encontro, né, então, espaços seguros e que são saudáveis, né, você possa acessar sem que necessariamente você tenha que ir a um parque, né. A gente encontra cliente que não gosta de planta? Tem gente que não gosta de planta. Tem gente que não gosta de música, tem gente que não gosta de gente. As relações de obra são tensas, porque envolve muito dinheiro, envolve mudar a vida da pessoa, né? Então, sempre tem muita tensão. Claro que cliente abusivo existe. A gente vai ter que falar não para esse cliente abusivo e ter que, sem ofendê-lo, enfim, sem que ele entre com processo em cima de você. Sem perder a ética. Sem perder a ética e a compostura, a sanidade, né? Então, eu não tenho ergonomia, minha cadeira tá ruim, minha mesa tá ruim, aqui eu tô toda torta, eu não posso não sobreviver uma semana sem travar a coluna, né? A gente tava falando, né? Em ficar lá 9 horas dentro de um quadradinho, que é um verdadeiro cabresto, né? Então, isso é altamente deletério para a saúde. O ideal é que a gente se movimente e tenha possibilidade de executar algumas tarefas, mesmo que essas tarefas levem 9 horas de trabalho, mas que essas tarefas possam ser feitas pela pessoa em diversas posições, não necessariamente só uma posição, sabe? Então, porque vai acumular estresse e medo e insegurança e sentimento de inadequação, sem falar das questões físicas de circulação. Simples assim, utilizar uma parede, eu posso utilizar uma mesa de um jeito, mesa de um outro jeito, com outro assento, né? Isso cada vez mais possível, né? Que é muito própria da neuroarquitetura, mas o Herzberger já dizia, a fluidez no caminhar e no olhar. Ou seja, quanto menos enclausurado e labiríntico um ambiente for, mais segurança eu sinto. Isso com liberdade, orientação para o passo e para o olhar, né? Então, isso não significa só caminhos retos, isso significa pés direitos duplos, mezaninos, meio nível,
enfim, uma escadaria muito confortável, né? Ou seja, um piso grande, um espelho curto. Por quê? Porque a perna da criança é curta, né? E aí ela pode utilizar esse espaço, olha, para fazer outras coisas. Olha, eu vou descendo, eu não enclausuro a escada, né? Mas eu também não devasso completamente. Eu venho com uma mureta em degraus, ó. São sutilezas, né? Olha o cantinho aqui, ó. O cantinho, mas que não isola completamente ele, não é o cantinho do pensamento, né? É um lugar para ele se concentrar, né? Então, espaços com mais flexibilidade, redes móveis, né? Portas que podem ser lousas, e tenha essa flexibilidade, né? Então, eu posso juntar todas esses painéis num canto e eu tenho um ambiente único, por mais que eu tenha 3 tipos de pisos diferenciados. O que vai significar, né? O que está significando esses 3 pisos diferenciados? É uma gradação. Aqui eu tenho um uso, aqui eu tenho outro uso, e aqui eu estou no intermédio, né? Então, a importância da soleira, né? Algo que muito poeticamente o Herzberger fala também, da ergonomia, né? Então, dor de cabeça, dor nas costas, principalmente esse livro, O Poder da Presença, e outros estudiosos vão trazer que um nível de atenção, ou seja, de produtividade, vai aumentar só da gente levantar da cadeira e fazer como a Mulher Maravilha. Tadá! Né? Simples assim, né? Você já, só de pôr a mão na cintura, você já se sente menos vulnerável? Sim, já se sente menos vulnerável. Gente, a gente, de pôr uma roupa de casamento, a gente já não se sente diferente do que pôr uma calça jeans? É claro que a gente se sente. Sim, sim, sim. Demais, né? Então, qual que é a diferença da roupa e da arquitetura? É a proximidade só, a roupa está mais colada. A arquitetura não está colada, mas ela está nos atingindo, né, pela sensibilidade, pela percepção, o tempo todo como uma roupa, né? Como uma roupa. Se de design ativo, né, ou walkability, né? Porque, olha, em curto prazo melhora a serotonina e dopamina, melhora o humor, endorfina, ou seja, dores inflamatórias tendem a existir menos, né? Combate os efeitos negativos de estresse, circulação e sensação de energia, criatividade. Isso se você tem um ambiente, seja de trabalho, de estudo, em casa, mas que você pode se movimentar, né? Você não fica ali espremido, né? Então, cada vez mais a gente sabe, e aqui tem as referências para vocês, que o exercício físico, o esporte, ele é de suma importância para a saúde da nossa atenção e do nosso foco, ou seja, a gente tende a ter mais capacidade de ter atenção e foco, concentração, quando faz exercício físico, né? Na infância, então, isso é impressionante, como os estudos mostram, né, que a criança que faz esporte, principalmente esportes coletivos, ela tende não só a ter menos estresse, ela tem reserva cognitiva, ela vai aprender mais rápido, né? E ela vai conseguir se concentrar melhor.
sem dizer que os esportes coletivos, eles vão também estimular tomada de decisão. Grave é esse estilo de vida, né, altamente sedentário, que a gente, como humanidade, né, temos desenvolvido. Da aula da Andréa Paiva, né, o termo peripatético, né, e, de fato, é uma coisa muito antiga, porque os peripatéticos eram filósofos, professores, que ficavam com os seus alunos ensinando em meio à natureza, caminhando com eles, conversando, batendo papo, que nem a gente faz com as amigas, sabe? Para fazer aquele Cooper antes da pandemia, né? Então, sabe, você vai lá, vamos fazer aquela caminhada, né? Aí você vai, conversa, não as ideias clareia, né? Você desabafa, já resolve um monte de problema ali com as amigas, e muita diferença, principalmente na aprendizagem de crianças pequenas, estar ao ar livre, estar em movimento. A gente pensa melhor se mexendo, né? Então, aqui a gente vê aquelas carteiras, né, que eu mostrei na semana passada, que a criança fica presa, né? Ela não tem nem como regular a cadeira para trás, sabe? Porque quem enganchou aqui a mesinha, que até hoje tem, né? Essas cadeiras, é tudo enganchado aqui, né? Porque fica um objeto só e não dois. Meu Deus, já o modelo que nós temos hoje, né, é completamente diferente, né? Então, criança em grupos, né, com desenvolvimento de teórico, através de atividades práticas, e a criança ela pode se sentar, ela, olha, tem aqui uma bicicleta ergométrica, ela pode estar ali sentada, mas ela vai achar enfadonho ficar parada? Sim. Do Herzberger, da escola lá de Montessori, de Delft, e a interação com o ambiente, ou seja, o usuário, ele modifica o ambiente. É um ambiente, se traz esse conceito de flexibilidade, né, ele vai ter várias funções. É algo que vai depender do usuário. Então, eu posso ter uma caixa, né, ou posso ter os bancos, ou eu tenho o piso simplesmente, né? Vejam só que interessante. Nesse caso, por exemplo, dessa escadinha, olha, a criança ela só consegue subir de lado, porque é esse o objetivo, né? Você subir de lado, segurando aqui nessas bolas, né? Que fazem a vez aí de alças de apoio, né? Mas sai da mesmice, né? Não chega num espaço alto o suficiente para ser perigoso, né? Mas vai trabalhar esse desenvolvimento motor da criança que não é elementar, não é andar para frente ou andar de ré, é andar de lado, né? Então, vai aí trabalhando o desenvolvimento motor da criança. Bancos diferenciados, aula ao ar livre, né? Laboratórios, centros diferenciados, né? Seja bicicleta, seja uma bola, ou seja, que você não vai ficar parado na bola. O mobiliário alternativo, né? Você fica de formas diferentes, com posturas diferentes, né? Olha, vai exigir, sim, né, um requinte de criatividade, né? Mas como pensar na experiência desse usuário, né? Para que exista um grau de satisfação maior. E uma coisa que a neurociência traz, e Herzberger idem, é a necessidade que o usuário tem de intervir. Você, ao dar a tua cara para a tua casa, você vai criar um sentimento de pertencimento com o espaço.
quando a gente não tem identificação com o nosso espaço de moradia, a gente não se sente como morador. A gente vai se sentir no máximo como um usuário. Vai nos dizer que nós temos neurônios espelho, né? Ou seja, que você imita inconscientemente, mas efetivamente o que vai funcionar? A tua real intenção e atenção. Se eu preciso esconder alguma coisa e por isso enganar, será que eu vou realmente satisfazer o meu cliente, o meu paciente? Então, é nesse ponto que entra a ética, né? Ancoragem, uma das técnicas que permite fazer com que a pessoa resgate de experiências passadas qualquer tipo de sensação que ela deseje. Vai ter, sim, algumas questões relacionadas com a parte do ser humano que é universal. Outras, sim, que são culturais, coletivas, e outras ainda que serão individuais, né? Comunicação não violenta. E que vai ter um método de conversa para que conflitos sejam resolvidos sem confronto, né? Os conflitos são positivos, né? Eles não devem ser colocados debaixo do tapete, e é eficiente não só para compreender melhor o outro, mas para nos compreendermos, que é uma maneira de controlar a agressividade, sabe? Eu acho. Porque no momento que você vai, o que o Marshall fala, né? Você vai se perguntar quais são os seus sentimentos e as suas necessidades, né? Para com você e as atividades, e você e o outro. E, igualmente, você vai confirmar se o que o outro está sentindo e as necessidades que o outro tem são realmente aquelas que você pressupõe, né? E é assustador, a gente erra horrores, né? Então, a gente pressupõe demais. Essa teoria do Bruno Zev, o Bruno Zev é um historiador de arquitetura do século XX. Eu aprendi, né, lendo Bruno Zev ao longo do meu curso, muito. E ele tem essa teoria, tem muito a ver justamente com a empatia e tudo que a gente tem descoberto, né? E ele vai trazer essa citação que nos diz o seguinte no livro, Saber Ver a Arquitetura. De diferente valor, aliás, fundamental na história das interpretações arquitetônicas, é a teoria de Fulung, segundo o qual a emoção artística consiste na identificação do espectador com as formas, e por isso no fato de a arquitetura transcrever os estados de espírito nas formas de construção, humanizando-as e animando-as. Olhando as formas arquitetônicas, nós vibramos em sintonia simbólica com elas, porque suscitam reações em nosso corpo e em nosso espírito. Partindo dessas considerações, a simpatia simbolista tentou reduzir a arte a uma ciência. Um edifício não seria mais do que uma máquina apta a produzir certas reações humanas pré-determinadas. E que realmente a gente vai estabelecer essa simpatia. O que é a simpatia? É a empatia positiva, né? Diferente da antipatia, né? Ou a indiferença, a apatia. Funcionar quando a comunicação não violenta? Quando você está nervoso, nervosa, quando você está indignado, revoltado, quando você está se sentindo injustiçado, vitimado, ou seja, está no sentimento de fragilidade. Esses sentimentos, eles vão gerar o rapto que a amígdala faz do córtex, né? É muito fácil se perder a cabeça nessas condições, porque realmente o córtex fica sequestrado, né, pelos impulsos que são muito mais fortes em nós do que a razão, que nós desenvolvemos ao longo de muitos milênios, né?
que é o nosso cérebro reptiliano, os instintos de luta ou fuga, e autopreservação. Então, a gente treina parar a raiva para pensar por que eu estou com raiva, qual é o meu sentimento além da raiva e qual a minha necessidade nesse momento, né? E se a minha interlocução é conflituosa, eu preciso de recursos dialógicos, né, de conversa com esse meu interlocutor para realmente saber quais são os sentimentos e necessidades dele. Ao pensar, a gente já diminuiu 80% da raiva. Colocar numa postura de disposição para uma solução. Eu fico aí à disposição de vocês. Só queria agradecer mesmo pela aula, pelos esclarecimentos, foi maravilhoso. Que coisa, obrigada eu, gente. Beijo, filho.